Bom, os tipos de termopaz e termoresistências que nós podemos parametrizar no nosso transmissor são esses que nós estamos visualizando, né? Então nós temos aqui, ó, na memória do transmissor, o termopar tipo B, o tipo E, tipo J, K, N, R, S, T. Aí existem normas diferentes. Se as normas são diferentes, eles colocam, ó, na memória já tenho aqui que de acordo com a norma DIN, eu tenho um termopar tipo L e tipo U, tá? Então você vai observar qual é a norma que o seu termopar foi construído, foi fabricado, e parametrizar isso no seu transmissor. Assim como também, na verdade aqui eu estou falando termopar, neste caso aqui nós temos termoresistências, tá? Então isso aqui não é termopar não, eu coloquei errado aqui, ó, que são termoresistências, tá bom? Então essas termoresistências aqui, ó, são quais? Aí nós temos diversas normas também, mas aqui você consegue observar, por exemplo, na norma IEC, nós temos o PT50, PT100, PT500 e PT1000. Lembrando a vocês, quando vocês estudarem a instrumentação, o PT100 é um resistor, né, um termoresistor, que quando colocado a 0 graus Celsius, ele apresenta uma resistência de 100 ohms. Logicamente, o PT50 apresenta 50, PT500, 500, o PT1000, 1000 ohms, quando colocado a 0 graus Celsius. E nós temos outros tipos de sensores para outras normas também, que caso seja necessário, você pode parametrizar dentro do transmissor, tá ok? Aqui, ó, é muito valioso eu dizer isso para vocês, porque existe um alarme possível nesse transmissor e você consegue colocar, né, na parametrização desse transmissor quando ele deve ter um alarme. E como que funciona essa questão do alarme? Esse alarme, basicamente, ele funciona como burnout. O que é esse burnout? Na verdade, um sistema de alarme de envio de dados quando o valor que o transmissor está lendo está maior do que o parametrizado como limite. Então, por exemplo, eu coloquei lá o meu transmissor para ele ler um sinal que vai de uma temperatura que vai, por exemplo, de 100 graus a 200 graus. Se por acaso a temperatura atinge valores maiores do que 200 ou menores do que 100, você cai na condição do burnout e aí ele vai te mandar ou 3,6 mA ou ele te manda 21 mA. Nesse caso, o controlador tem que fazer essa leitura e identificar, ó, peraí, ele mandou 21 mA, ele não deveria me mandar 21 mA, isso quer dizer que a temperatura está acima ou está abaixo do valor que foi parametrizado para a função do transmissor. E aí o seu controlador tem que tomar alguma decisão. Agora, se ocorrer algum tipo de erro de leitura, o sensor quebrou, ele não está lendo absolutamente nada mais, ou algum tipo de problema, ele também vai mandar esse sinal, e aí na tela LCD do nosso transmissor vai aparecer uma mensagem, tá? Então vai aparecer uma mensagem lá, AL underline alguma coisa. Esse underline alguma coisa é justamente qual é o tipo de alarme que ele está identificando. Então alarme de alta se for H, alarme de baixa se for L, tá ok? Aqui nós temos o transmissor, algumas funções que vocês já conhecem muito bem, né? Inclusive ele tem até menos do que mostrar do que no próprio transmissor de pressão, né? O transmissor de pressão tem algumas funçõezinhas a mais, tá? Mas aqui também a gente consegue observar algumas funções. Então, se alguém tiver alguma dúvida enquanto a isso, corre até o manual de operações do transmissor e busca o que quer dizer um determinado LED aceso ou uma determinada informação impressa no display LCD, tá ok? Bom, as grandezas que podem ser parametrizáveis dentro dos transmissores são essas aqui, ó, graus Celsius, Fahrenheit, Rankine e Kelvin, tá ok? E aí, de acordo com o LCD, você pode escolher outras coisas que serão mostradas no próprio transmissor, tá? Mas nesse caso, para nós em temperatura, nós vamos utilizar essas 4 grandezas aqui e geralmente uma unidade de corrente, né? Para saber qual é a corrente que está percorrendo o transmissor naquele momento, ou porcentagem de variável, alguma coisa desse tipo, tá ok?
A parametrização do ajuste local, né, ou seja, feito pela chave magnética, ela pode ser feita da mesma forma também que o nosso transmissor de pressão. Então, para que isso aconteça, basta que você chaveie aquela chavinha que tem em cima do LCD ali, mostrando, né, qual é a função que você quer habilitar, e a partir dessa tabela você olhar. Então, eu quero fazer um ajuste local completo, ou seja, abrir todas as funções através da chave magnética e através dessa chave magnética programar o meu transmissor, fazer ele funcionar através disso, ok? Bom, então aqui, pessoal, o que nós temos? Nós temos aqui um fluxograma que apresenta as funções ou as ações que você pode parametrizar no PLC, tá ok? Então aqui nós temos o display, né, normal, certinho aqui o display, e quando você coloca a chave magnética no S, ele começa a circular em algumas pastas, tá ok? Então essa aqui é a pasta operação, a pasta batelada, a pasta, na verdade essa aqui é geradora, depois a pasta de sintonia, de configuração e aí o retorno para poder, na verdade, voltar e fazer tudo isso aqui novamente. Então aqui na pasta de operação você vai ter acesso a set point, tá? Você vai ter acesso ao, se você liga ou desliga o modo controlador, tá? Então aqui nessa parte aqui só vai funcionar quando o seu dispositivo estiver funcionando como controlador, tá? Então só adianta você vir aqui e operar alguma coisa quando o seu dispositivo estiver na função controlador, tá? Aqui na pasta de gerador, ele vai gerar, na verdade, essa pasta aqui, ela gera valores para saídas, tá? De 4 a 20 mA. Então, nesse caso aqui, você pode gerar valores para o seu transmissor ficar lançando no sistema o tempo inteiro. Aqui na sintonia também você só vai agir na sintonia aqui quando você estiver funcionando no modo controlador, tá? Fora do modo controlador, não precisa se mexer aqui não. Agora, esse da configuração é o principal, tá? Nesse da configuração nós vamos escolher a unidade de medida, ou seja, se vai ser grau Celsius, se vai ser Fahrenheit, se vai ser em Rankine, se vai ser em Kelvin. Aqui no LCD1 e no LCD2 nós vamos escolher quais são as variáveis que serão mostradas no display, tá? Esse LRV aqui, ó, LRV e URV, esses daqui são os valores de temperatura o qual serão enviados 4 a 20 mA. Por exemplo, se você vir aqui no LRV e você colocar dentro desse parâmetro aqui, por exemplo, vamos supor 0 graus Celsius, quer dizer que quando o seu transmissor lê 0 graus Celsius, ele vai mandar 4 mA. Se você vier aqui no URV e você colocar lá, sei lá, 350 graus Celsius, isso quer dizer que quando o seu transmissor chegar a 350 graus Celsius, ele vai enviar 20 mA. E tudo que está entre 0 graus Celsius, que você colocou aqui, e 350 graus Celsius, vai estar entre 4 a 20 mA. Então, esses aqui são valores, tá, de limite de range. Então, aqui você define qual que é o range de trabalho do seu transmissor. O bacana do transmissor parametrizado é isso, você define o range de trabalho. Você não compra ele e ele já vem descrito qual que é o range de trabalho dele. Você consegue parametrizar esse range. Esse 0 e esse span, eles fazem a mesma coisa aqui. Porém, quando você aciona o 0, ele pega o valor que ele está lendo naquele exato momento e joga para a LRV. Certo? Então, no caso, aqui no LRV, eu posso parametrizar, eu posso colocar o valor que eu quero. Agora, quando você vem aqui no 0, você aciona o 0. O valor que ele está lendo naquele momento vai para o LRV. Assim como você aciona o span. Na hora que você aciona o span, o valor que o sensor está lendo naquele momento, que o transmissor está lendo de temperatura naquele momento, vai configurado no URV automaticamente. Então, é assim que funcionam essas funções aqui.
E aí você tem o sensor type, que você vai parametrizar qual é o tipo de sensor, vou mostrar para vocês agora à frente. E vocês têm o modo de operação, que pode ser modo transmissor ou modo controlador, tá ok? Então você pode colocar aqui. Aí se for controlador, você ganha acesso à operação e à sintonia. Se for transmissor, não. Se for transmissor, você fica somente nesses parâmetros aqui, que vai funcionar tudo bem. Agora, se você quiser gerar valores para o seu transmissor, né, que ele passa esses valores para frente, aí você vem no gerador. Mas isso aqui geralmente vai ser para algum teste, alguma coisa do tipo, tá ok? Outra coisa do gerador também que pode ser feita nos transmissores é gerar set points diferentes, tá? Então, de acordo com a necessidade, você vai gerando set points com o tempo, e aí ele muda o set point, mas isso é quando ele estiver funcionando no modo controlador, tá ok? Mas aí a gente tem que ver se o transmissor que nós estamos utilizando ele é capaz de fazer isso ou não, mas existem as funções dele aí, desse tipo aí. E aqui no conf você pode ver aqui, ó, o unit, ele está mostrando algumas unidades, né? Que você pode parametrizar. Dentro das unidades de temperatura ainda tem o milivolt e o ohm, né? Que são unidades de medida dos próprios transdutores, que vão vir dos transdutores. Aqui vai mostrando no LCD, para você parametrizar o LRV e o URV, o zero e o span, tá? Agora, se você quiser colocar, por exemplo, um PT100 lá dentro, o que você tem que fazer? Você tem que vir no sensor. O password geralmente é você colocar o número 1 e entrar novamente. E aí você tem que escolher um desses sensores aqui. Esse sensor e esse sensor são sensores, na verdade, são quando você vai parametrizar para entradas específicas de tensão. Então você tem algum tipo de elemento que envia tensão para o seu transmissor e você quer usar ele como sensor. Aí você pode usar o MV1, o MV2 e o MV3. Se você tiver algum transdutor que lê a temperatura e envia um valor de resistência, então você vai usar ou o OHM1, OHM2, OHM3 ou o RTD. Tá? Esse RTD aqui, pessoal, ele na verdade ele não é o PT100, tá? Ele entra naquele conjunto de termoresistências. Então a gente tem que ter cuidado nisso. Ele é uma termoresistência. E aí, quando você entra em RTD, você tem que escolher qual é o tipo de termoresistência. Dentre as opções que existe, você pode colocar PT100, tá? Mas não necessariamente ele é um PT100. Assim, automaticamente, não é default, não. E aí, depois que você escolher, por exemplo, PT100 mesmo, vamos dar esse exemplo, você tem que colocar aqui se ele é de 2 fios, 3 fios ou 4 fios. Ou se ele vai medir diferencial aqui, tá ok? Ou temperatura diferencial. Se você quiser usar um termopar, você vai vir aqui no TC. E são 10 tipos de termopar que você pode utilizar, tá? Então você vai escolher dentro desses 10 tipos do termopar, por exemplo, termopar tipo K. E aí você colocou o K lá, e aí você vai escolher se você vai medir temperatura diferencial ou se você vai medir a temperatura comum. E aí existem as funções aqui dentro. Você tem que navegar nessas funções. Na verdade aqui só está colocando que é diferencial, mas você tem que navegar nas funções para ver quais opções que o seu transmissor vai te dar, tá ok? E assim a gente consegue parametrizar um transmissor de temperatura. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar no AVA, né? Esse vídeo é um vídeo bem rápido, mas eu tenho dúvida em determinado assunto, não ficou claro determinada coisa. Você pode me mandar as informações que eu envio para vocês novamente, algum vídeo, ou talvez se a resposta for mais simples, eu respondo vocês lá no AVA mesmo, sobre a dúvida que vocês tiverem, tá bem? Muito obrigado e até mais, pessoal!